Bom dia a todos e a todas. Vamos iniciar aqui o Girouro, que é roda de conversa, é discussão, isso na língua iorubá. E nosso tema hoje é a presença histórica do povo de terreiro no Ceará. O subtema é territórios, grupos e manifestações. Temos eu, Miguel Ferreira Neto, conhecido por Pai Neto, estou aqui como mediador, sou do movimento político umbandista do estado do Ceará, sou do Comitê de Expressão Cultural Afro-Brasileira do estado do Ceará e do CNPC Nacional, que é Colegiado Nacional de Políticas Culturais. O nossa finalidade hoje aqui é transmitir um pouco do que nós passamos e estamos passando durante a pandemia. Temos aqui como palestrante Ícaro Martins, professor, historiador e membro do Fórum de Cultura do Grande Bom Jardim, membro também do Ponto de Memória do Grande Bom Jardim, e mais outras qualidades. Temos o outro palestrante, Pai Ricardo de Xangô, membro também do movimento político umbandista do estado do Ceará, membro do Comitê de Proteção à Covid e ativista também dos direitos humanos e sociais. Acabamos de receber aqui uma notícia que a presença da convidada Rita dos Anjos não vai ser possível por motivo de doença. Então, vamos dar início com a palavra do pai Ricardo, que é para depois o professor poder fazer uma observação com a fala do nosso pai Ricardo aí, sobre essa presença histórica do povo de terreiro, pai Ricardo. Como o senhor vê aí, como o senhor pode expressar, essa presença, ela está forte, como se houve alguma falha, se houve alguma desistência durante a pandemia. Mas o principal mesmo, com a palavra, aí eu pedi a palavra logo do pai Ricardo. Bom dia a todos e todas e todos. Meu saravá fraterno. Para mim é um prazer estar aqui participando dessa live, essa É lá a nossa live, essa live, né? É. Eu acho que hoje nós estamos vivendo um momento muito difícil e problemático, né? Principalmente nós, povo de terreiro, né? Por conta até mesmo da situação política, né? A situação relacionada à Covid-19, por conta de certas casas estar fechadas e também a gente não poder expressar as nossas festas, né, tradicional, que é a tradicional festa de Iemanjá, né? Eu falo especificamente do aterro porque ela foi, a gente foi em contato
com alguns grupos, entre eles várias associações, também o apoio de algum vereador, né? Enfim, a gente trouxemos aí a festa de Iemanjá para o aterro, para assim, dar um pouco de visibilidade, né? Também um pouco de segurança, né? Que afinal de contas a gente já está com vários que desde 2013 que a gente faz lá no aterro da Praia de Iracema e não houve assim casos que pudesse ter algum problema relacionado à violência. Sem áudio, pai Ricardo, não estou lhe ouvindo. Mas eu estou ajeitando aqui, Pai Neto, o áudio. Ah, ok. Melhorou? Melhorou o áudio? Estou ajeitando aqui. Melhorou aí, pessoal, o áudio? Melhorou? Melhorou, pai Ricardo. Melhorou, né? Pois bem, enquanto eu estava falando um pouco sobre o problema do Covid relacionado a nossas festas tradicionais, que é a maior, que é a de festa de Iemanjá, né? Que é a nossa tradicional festa. E aí a gente se foi ao aterro por conta da visibilidade, né? Por conta da questão da violência. Mas, infelizmente, por conta desse momento que nós estamos passando, a gente não vai poder fazer presencial, mas a gente está fazendo aqui, né, tentando se adaptar, né, à tecnologia, né, que ainda a gente ainda está ainda para alguns erros e algumas coisas que aconteçam, é por conta da gente também não estar ainda familiarizado com a tecnologia. Mas, mas enfim, a gente hoje está fazendo esse momento. Ô, pai Ricardo, Oi. se o senhor me permite, só uma simples. Como o senhor vê, assim, antes de nós vir para a Praia de Iracema, a resistência, a força desse povo em manter seus cultos, mesmo com as suas dificuldades, como o senhor fazendo um retornozinho lá atrás, dos anos 2000, vamos botar mesmo dos anos 2000, que é a nossa juventude, que para a gente atualizar, como o senhor sentiu a resistência desse povo de 2000 até 2012, até 2013, para até a gente chegar na aterro da Praia de Iracema? Eu acho, pai, assim, eu não tenho assim muito o que falar desse período, né? Porque eu realmente eu nunca fui muito assim de ir para a praia. Eu vim frequentar a praia da Praia do Futuro em 2009, quando eu fundei a Associação Pai Luiz de Aruanda. E assim, eu vi é, é, a questão da resistência, eu, eu vi eu vi assim a importância porque é um momento de afirmação, um momento de quebra de preconceito, né? Mas assim, eu não. Eu passei 4 anos só apenas na Praia do Futuro. E depois a gente conseguiu vir para o aterro, né? E aí, depois de 2013, né, a gente notou que houve mais visibilidade, houve mais o poder público se interessou mais, né, com a questão lá do aterro, e até que a gente conseguiu, né,
porque isso aí conseguiu que a festa de Iemanjá fosse um bem material, né? E a gente se sente muito orgulhoso por isso, porque a luta veio do tempo da Mãe Júlia, né? Aliás, já existia aqui a festa de Iemanjá no Buraco da Tapuia, né? Havia algumas práticas aqui relacionadas à festa na Barra do Ceará, né? Que é o Buraco da Tapuia, e foi se locomovendo para o Farol, depois ali para a Praia do Futuro, né? E hoje ela está no aterro, mas também está também em vários outros lugares, né? Outras Cumbuco, Camusim, Aquiraz. E, então eu vejo assim, e valeu apenas a resistência esses anos todos, né? Porque já com isso a gente expandiu, né, a nossa festa para outros locais, apesar de a festa central, né, seja essas duas festas em Fortaleza, né? Acho que eu respondi, Pai Neto. Aí, certo? Tem alguma Ah, tá dúvida aí? bom. Você quer fazer mais algumas considerações? Dá para a gente botar mais 3 minutos aqui para. Depois fica o final. Você dá mais no final. Mas agora o seu ainda tem 3 minutos aí Bom, para ficar pois é, livre a sua e, fala. e essa vinda, né, para a praia do Aterro, né, ali para a praia de Iracema, ali no Aterro, né, eu acho que nós conseguimos trazer, né, até um turismo, né, porque muitos pais de santos hoje frequentam nosso aterro, pai de santo que vem do Maranhão, como já teve lançamento de livro, né, de São Paulo, Rio de Janeiro, né? E esse intercâmbio é importante para nós, né? Intercâmbio que existe cultural, e eles irem para cá, a gente vir para lá, né? A questão da, da nossa festa resistir, né? E existir, diferente talvez de uma festa tradicional, né? Que é uma festa da Bahia, né? Também, e a gente manter vivo essa nossa festa do dia 15 de agosto, né? Essa festa que a gente falta ainda muito para que essa festa aconteça de acordo com o que a gente necessita, né? Por conta até mesmo das políticas que não chega na hora, que não chega no momento certo. Mas eu acredito que a gente tem debatido muito também a questão da salvaguarda, né, da festa de Iemanjá, seja a nível nacional, seja a nível estadual, seja a nível municipal, né, e é importante esses debates, né, é importante porque a gente vai se fortalecendo com a questão do bem material e a questão da a questão da salvaguarda. E eu acho que é isso aí, pai. Eu acho que a resistência, eu acho que a luta de um povo tão massacrado, e tão desconhecido que as pessoas não, muitas vezes não têm um conhecimento do que é realmente a nossa religião, o que é que ela faz, o que ela deixa de fazer, o que é que realmente ela é. Eu acho Muito bem, que pai Ricardo. Pode concluir. não, era isso mesmo, é esse sentido mesmo a minha fala mesmo. Foi depois da conclusão final a gente fala um pouco sobre esse momento pandêmico, né, relacionado à nossa religião. Muito bom. Então, agora passamos a palavra para o professor Icaro, para nos honrar com a sua presença. É uma honra minha de estar aqui com o Pai Ricardo, estar aqui com o Pai Neto, com pessoas que conheço já há algum tempo, e numa programação importante,
significativa para a cultura afro-brasileira, que é a festa de Iemanjá, esse patrimônio imaterial, essa referência mãe, né, a nossa rainha Iemanjá. Para mim é uma honra poder estar aqui presente e falar um pouco sobre história, né, sobre a presença histórica do povo de terreiro no Ceará, que remonta à presença histórica do povo de terreiro no Brasil como um todo. Né? Não diferentemente no Ceará, a gente tem a presença dos povos de terreiro de uma maneira muito visível, né, assim, em termos de quantitativo, mas não somente isso, em termos de ativismo mesmo, né, das atividades dos povos de terreiro no Ceará, que são muito notáveis, assim, historicamente um povo muito aguerrido, né, como tem que ser, historicamente um povo muito batalhador e muito orgulhoso da sua religião, mesmo tendo enfrentado ao longo de décadas e séculos os impedimentos e os silenciamentos impostos, né, pela elite, digamos assim, econômica desse país, que acaba sendo uma elite extremamente discriminatória, né, extremamente preconceituosa para com aquilo que advém, com aquilo que tem referência na pessoa negra, no caso, herdeira, né, do legado africano no Brasil. Então, eu queria aproveitar essa ocasião para dizer que falar de Umbanda assim, é uma oportunidade de falar de uma religião, né, uma oportunidade de falar de herança histórica, porque se temos hoje a Umbanda é porque existe uma resistência muito grande dos povos de terreiro que usaram de táticas e de maneiras para poder continuar vivos, literalmente vivos, por conta de tantos ataques que sofreram, ataques inclusive que tinham como objetivo exterminar, liquidar, enfim, fazer desaparecer, né, sumir essa religião, que acaba sendo também um espaço de sociabilidade muito bacana, muito interessante. Então, falar de Umbanda, né, e eu posso dizer isso por ainda ser apenas um observador, um sujeito que tem uma admiração muito grande, né, por essa forma de contato com o divino, com as divindades. É uma religião muito acolhedora, né, isso é muito importante que se diga. Acaba que é uma religião extremamente agregadora mesmo, no sentido de receber todas as pessoas, independente, né, de suas origens, digamos assim, porque ela tem esse caráter de ser mãe, né, é uma religião que advém da África, né, um lugar materno, acolhedor, que abraça, que acolhe. Então, falar de Umbanda também, né, da história da Umbanda no Ceará, é uma história de uma luta de categorias identitárias, de grupos étnicos, né, diferentes, sabendo que a Umbanda não é uma questão homogênea, né, ela não é igual em todos os lugares, nem mesmo aqui no Ceará. E é também falar de uma história, Pai Neto, falar de uma história de superação, de preconceitos e de discriminação, falar de uma história de existência, superação de estereótipos depreciativos, né, aquelas conexões de senso comum, que se conectam as pessoas à Umbanda de uma maneira extremamente pejorativa, né, depreciativa, escarnecedora, amedrontadora, como se tem, né, das pessoas que não conhecem, obviamente, a Umbanda, que ela não é nada disso. Basta conhecer, basta chegar, que a gente consegue perceber. Então, para destacar sobre essa questão da presença histórica da Umbanda no Ceará, tem a ver, né, obviamente, com a presença dos escravizados que vieram trazidos, né, foram trazidos forçadamente da África para o Brasil, no caso para o Ceará,
também daqueles que vieram pelo tráfico interprovincial, né, o tráfico interprovincial, que foi também uma possibilidade de transferência, digamos assim, dos escravizados de um estado para o outro. E aí, essa presença desse sujeito, né, escravizado ali, da pessoa negra, depois liberto, mas ainda numa condição subalterna, em contato com os povos indígenas, né, que são os povos originários da terra do Ceará, né, os próprios nomes do Ceará dão conta disso, né, da presença dos povos indígenas, e em contato com o caboclo, né, essa figura histórica que é esse sujeito, digamos assim, bastante cearense, né, que é aquele da lida com as questões da terra, do gado, né, o vaqueiro, né, o caboclo também jangadeiro, ou seja, esse sujeito que foi se misturando, se amalgamando, recebendo um pouquinho da herança africana e um pouquinho da herança indígena, e também foi sincretizando, né, com o legado do branco colonizador. No Ceará, essa figura, né, do sujeito híbrido, digamos assim, das raízes, é uma figura extremamente notável, né, assim, é notável como que nós somos o resultado de um contato entre três origens, digamos assim, três vertentes muito fortes. E nesse contato dessas três origens, desses três lugares, nós sabemos que uma dessas ocupou uma posição, né, de explorador, essa é a palavra, né, das riquezas, das pessoas, e outras duas, né, estiveram numa situação de desvantagem, né, numa situação de explorados, né, digamos assim, de exploração, e de sujeição, né, da pessoa humana, que estou falando aqui da pessoa negra no Ceará e da pessoa indígena no Ceará, os indígenas, né, os povos originários. Então, a Umbanda, ela, obviamente, ela vai refletir como é ética religiosa, como prática, ela reflete essa mistura, esse contato desigual, cabe dizer, né, entre essas três referências. E isso dá uma história muito interessante de ser contada, que acaba que falar da Umbanda, quando a gente vasculha e percebe o que ela é falar também da história do povo cearense, porque o povo cearense é aquilo que a Umbanda representa em termos de diversidade das pessoas, diversidade dos argumentos e das vivências históricas de cada um. Então, se a gente for lembrar, não é, que a Umbanda era proibida como culto, como prática religiosa, proibida em nível de lei, né? Assim como a capoeira, como já foi um dia, proibida em nível de lei, qualquer tipo de roda de samba, a pessoa podia, por exemplo, ser presa por um motivo de que estava infringindo a lei, né, atentando contra a moral e os bons costumes e a paz da elite branca eurocêntrica cearense. Então, a gente está falando aí de uma religião resistente, de uma história forte. E é por isso que a gente precisa sempre lembrar essa história, Pai Neto. Eu gostei desse tema, né, da presença histórica do povo de terreiro, é para lembrar que isso tem a ver com direitos, tem a ver com exigir direitos, que é o conceito que a gente utiliza na história, tem a ver com reparação histórica. As pessoas adeptas, né, da religião, das religiões de matriz africana, estamos aqui hoje falando da Umbanda, elas têm historicamente o direito de exigir reparação histórica para consigo. Os povos de terreiro têm por direito, né, de serem contemplados pelas ações de políticas públicas do Estado, por exemplo, cearense, né, dos governos cearenses, exatamente porque tem um histórico de negação de direitos, um histórico de negação, de silenciamento. Então, uma das questões que a gente usa, né, um dos argumentos, é o argumento de reparação histórica, porque a gente precisa, de certo modo, sim, né, pensar em políticas compensatórias que possam atender a demanda dos povos de terreiro que, durante décadas e séculos, estiveram à margem, foram marginalizados, ridicularizados, inclusive. Então,
isso, a resposta que a sociedade contemporânea pode dar para todo esse processo histórico é a promoção, né, e a garantia de políticas públicas. E isso se dá, por exemplo, no fomento a editais, né, editais da cultura, por exemplo, que permitem o acesso ao recurso público por meio dos povos de terreiro. E aí alguém pode perguntar, mas por que a gente vai fazer edital para os povos de terreiro se a gente, nesse caso, teria que fazer também para os povos evangélicos, teria que fazer também para os católicos? A gente não está discutindo aqui, na verdade, uma ética religiosa. Quando se fala de Umbanda, a gente está discutindo a história de um povo. E olhando para essa história, a gente percebe que esse povo ficou em desvantagem, foi refreado, a ele, né, a esses povos foram negados muitos direitos. Então, se a gente fala que vive num Estado democrático de direito, que a gente vive tentando promover igualdade social, portanto, igualdade também racial, a gente está pensando que existe, sim, né, um grupo de povos, né, os povos de terreiro, que tem por direito histórico, e esse é o argumento, a, a políticas públicas que sejam suficientes e que contribuam para essa valorização, né, para a promoção da cultura, porque falar de Umbanda é falar de cultura, é falar de uma visão de mundo, de uma ética, de uma perspectiva de existência. Não é só falar de um contato com o sobrenatural. É isso e é além. É falar desse contato com o sobrenatural, com as divindades, né, com os guias, com os caboclos, mas é falar também de uma maneira de existir no mundo, de uma forma, de uma ética. E é isso que me motiva, por exemplo, que me anima e que me leva a estar perto de todos vocês e que me trazem, né, a todos vocês, e também uma questão identitária minha, que nasci, né, num lugar onde, numa casa cujo fundo do quintal também tinha um terreiro. Então, essa identificação e esse argumento histórico, eles são importantes para mim, no sentido de que, quando olho para vocês, né, sacerdotes da Umbanda, chefes religiosos, como queiramos chamar, é saber que a gente está numa frente, e é numa frente de luta que a gente está. E a gente tem agora a ocasião da festa de Iemanjá, a oportunidade para relembrar e para sedimentar essa nossa peleja, né, digamos assim. Me sinto contemplado com essas palavras. Muito bom. Ícaro, nosso professor Ícaro aqui do nosso bairro também, uma grande admiração lhe trago como parte da resistência, né? Porque você veio, não mesmo não sendo filho da casa, mas é de uma casa de Umbanda, e convive com os umbandistas, defende a bandeira, defende a, a continuidade da religião, contribui, não é, essa não é a primeira vez que você está contribuindo, você já, desde há muito tempo você vem contribuindo, desde estagiário você já se prontificou a usar os seus conhecimentos para ajudar a promoção e a preservação da religião, da nosso modo de vida, porque, na verdade, o umbandista ele não é só uma religião, é um modo de viver, é um estilo de vida que a gente se adapta no meio da sociedade, né? E para ser suportado, né? Nem ser tolerado, não. Nós precisamos de respeito, né? Nós cobramos respeito, mas até agora a única coisa que nós conseguimos foi ser suportado. Então, Ricardo, aí com o senhor para fazer as suas observações e interagir aí com o Ícaro, com o nosso professor Ícaro. O Ícaro, uma pessoa que eu também admiro bastante, inclusive quero lá de antemão parabenizar pelo livro lá, né, que vocês vão lançar agora no dia 12, né? Se eu não me engano, se eu estiver errado, você me corrija. E que tem a foto sua lá na capa do livro,
Eu achei bem legal e importante demais, e eu estarei aí, com certeza. Se eu tiver chegado da minha viagem, com certeza eu vou fazer um sacrifício, estarei aí para lhe prestigiar. E o pai Marco também. A gente estava conversando, não sei se você conseguiu ver essa questão dessa história, a gente estava conversando com os outros historiadores e você vê como a importância da festa de Iemanjá e a resistência, porque o pai Neto pode até me corrigir se eu tivesse falado alguma coisa que não é errado, porque ele também estava nessa conversa. Eu achei interessante o relato que os historiadores que a gente estava conversando disseram a respeito da vinda, da invasão dos holandeses, né, quando dominaram os portugueses aqui no estado do Ceará, né, no forte de Nossa Senhora da Assunção, né, e quem salvou a imagem, né, quem levou a imagem, quem escondeu a imagem, foi o pessoal da Umbanda, né, naquela época do pessoal negro, que conseguiu levar essa imagem e esconder, porque quando eles invadiram, estava quebrando tudo quanto era santo. Né? E aí eles conseguiram levar para o forte, esconder, e assim é um momento de resistência, né? Uma resistência por parte deles, e que hoje nós, dentro da nossa religião, a gente comemora, né, a festa de Iemanjá, né, também no dia da Nossa Senhora da Assunção, né, desse petismo que existe. Né? Então, assim, eu posso, ainda se eu tiver alguma colocação, o senhor me corrige aí, né, se eu tiver dito alguma fala que não foi, o senhor me corrija, e o Ícaro, né, saber se ele viu algum relato desse, né, ele é historiador. É isso aí, a minha Muito bom. Acho que a gente está falando de um episódio da história do Ceará, ali no ano de 1624. Os holandeses ficaram aqui até 1654. Está ligado aos holandeses, por exemplo, o surgimento da cidade de Fortaleza. Né? Quando a gente fala que Fortaleza tem a ver com a presença holandesa, Matthias Beck, e essa presença holandesa no Ceará, ela, sem dúvida, mexeu com a estrutura religiosa, porque, diferentemente dos portugueses, né, os holandeses que estiveram aqui, comerciantes, tinham uma outra perspectiva religiosa, né, do tipo que a gente chama hoje de um cristão protestante, né, um cristão evangélico, um cristianismo não católico. Então, na época, pai Ricardo, era muito comum, uma das grandes provas de conquista de um espaço era suprimir a religião que houvesse naquele lugar e implantar, né, obrigar as pessoas a tomarem por si, como religião a religião do dominador, do colonizador, nesse caso. E aí cabe lembrar também que quando os portugueses chegaram ao Brasil, por aí em 1500, eles fizeram a mesma coisa, né? Assim, eles viram uma série de indígenas, de povos originários, que tinham, né, sua perspectiva de relação com o sagrado, né, digamos assim, com a sua religião, mas passaram por processos difíceis, por exemplo, né, de genocídio, que é a morte da cultura, ou que é a morte física, né, das pessoas, e também de etnocídio, que foi o processo de morte da cultura dos indígenas. Então, esse conflito, né, essa imposição religiosa do dominador, historicamente sempre foi muito presente. E é real essa coisa, assim, que como as pessoas já estavam, né, os fortalezenses, digamos assim, os cearenses já estavam apegados com as imagens, né, com a perspectiva mais católica, digamos assim, né, religiosa, então houve ali um acordo entre esses nativos, né, da terra e os povos negros que aqui existiam, para tentar preservar aquilo que para eles já era uma referência cultural. E essa presença holandesa, ela marca também a história do Ceará, mesmo eles tendo ido embora, né, aquilo que eles deixaram de legado permanece até hoje. É muito presente também, né, na cidade do Recife,
inclusive em nível de arquitetura, e acho interessante essa história que você traz para a gente poder refletir sobre essas questões que hoje perpassam os conflitos, né, por conta de religião, que é uma outra perspectiva também da Umbanda, né, como o Pai Neto colocou. Pedir por respeito, não é tolerância que a gente pede, né, a gente precisa de respeito para uma convivência democrática de todas as formas de compreender o sagrado. Então, esses conflitos religiosos que já despertaram guerras milenares, né, as guerras, por exemplo, entre os árabes e muçulmanos e os cristãos católicos da Idade Média, por exemplo, eram guerras milenares, que duravam muitas centenas de anos, né? Então, a religião, historicamente, é um motivo de muito conflito, o que não deveria ser, né? Deveria ser o contrário, deveria ser uma situação de apaziguamento, de paz, de, de confraternização, né, entre todos os povos. E a Umbanda, diferentemente, não tem essa questão bélica, né, essa vontade de guerrear, de exigir ser a religião mais importante, ou de ser a religião de todo mundo, né, pelo contrário, a Umbanda está, na verdade, no sentido, tentando permanecer viva, e as pessoas que quiserem chegar, elas se chegam, né, então eu acho que essa lição que a Umbanda nos dá sobre como a gente pode ter, né, uma fé, um credo, uma relação sagrada, sem precisar ser impositivo, sem precisar achar que o nosso é o mais correto. Acho que a Umbanda me ensinou, por exemplo, a perceber que não há essa relação. E sim, só que a gente precisa ter o direito de existir e ser respeitado onde quer que a gente vá. Só, assim, isso é uma observação minha que eu deduzi quando a pessoa que trouxe a imagem, né, lá do sinal, trouxe de Recife para ser preservada aqui no Ceará. Aí ficou no Forte de Assunção, por umas negras libertas, né, que elas tinham um templo, só que certamente nessa época seria muito diferente esse tipo não seria um terreiro comum igual os nossos, né? E quando ele diz para elas que aquela imagem era a mãe dele, e elas aceitaram, então elas atribuíram que era Iemanjá, porque Iemanjá é a mãe de todas, né? Então, elas guardaram com a vida e conseguiram preservar aquela imagem. Essa foi assim, a interpretação que eu tive na fala do rapaz, e depois também em algumas pesquisas, que quando a gente ouve falar, eu mesmo, sendo um autodidata, mas quando eu ouço qualquer assunto, eu gosto de gravar e fazer um pouco de pesquisa. Então, o que me traduziu foi isso. Iemanjá, mãe de todos, né? E aqui no Ceará, eu vejo Iemanjá como, aliás, a festa de Iemanjá como ponto de resistência, porque foi o primeiro ato, primeira atividade que o povo, mesmo sofrendo opressão em 1965, aliás, desde 1928, tiveram coragem de ir à praia fazer a oferenda à mãe, quer dizer, podia fazer as outras, mas era escondido para os outros, os orixás, mas a Iemanjá foi aquela exposição maior, foi onde houve mais perseguição. Então, eu vejo isso aí como um grande ícone de resistência à festa de Iemanjá. O que vocês acham aí da... E é uma resistência, né, Pai Neto, como nas entrevistas que eu já fiz com você e convivendo com outros pais de santo, tudo, mães de santo, é uma festa que ela exige ser pública, porque exige um espaço público, né, a praia, digamos assim, não tem como esconder, é uma festa que a pessoa precisa estar lá, então quem quiser ver, verá, né, basta estar. E ela é uma festa que tem a ver, como você colocou, com uma figura que quando, eu não sei se sincretizada, né, mas quando relacionada com uma imagem outra muito poderosa, né, que é a imagem de Nossa Senhora, uma imagem materna, então ganha um poder, uma capacidade de agregar muito grande. Acho que a força da festa de Iemanjá tem a ver com a capacidade, com a necessidade que a gente tem de ter mãe, né? Então, quando a gente fala, assim, dessa coisa de mãe das águas, né, rainha das águas, existem várias maneiras que as pessoas, elas
elas se utilizam para se relacionar com Iemanjá. Mesmo que não é um bandista, no dia da festa gosta de aparecer, gosta de reverenciar, levar rosas, perfume, né? Então acho interessante porque criam-se argumentos que necessariamente não são exatamente os argumentos de um bandista. Estou falando assim da popularidade da festa de Iemanjá, né? Uma festa que a gente consegue ver em vários lugares do Brasil, tipo dia 2 de fevereiro. Eu sei que no dia 2 de fevereiro há uma reverência a Iemanjá em Salvador, né? Então, assim, como é que eu sei disso e por que a gente fica sabendo dessas referências? Porque a gente sabe que tem a ver, né, com referências outras de outras religiões e também porque é uma festa muito popular, muito é, agregadora, né? Voltando para a questão, que ela remete a uma beleza, uma festa bonita, né? E precisa ser zelada, precisa ser cuidada para ela se manter bonita. É uma oportunidade também, uma festa que é uma oportunidade de convite a conhecer, né? Um pouco dos povos de terreiro. Então eu vejo que, por exemplo, olhando aqui, né? Pro pai Ricardo de Xangô, que já mora ali pertinho da praia, né? Onde fica o seu terreiro e tudo, e participa, por exemplo, né, de outras ações que se relacionam com o mar, né, acho que ainda está lá com os povos do mar e tudo. Então, são questões que essa relação também do espaço, o público, o mar, a praia, né, ela ajuda, Pai Neto, nessa popularidade também da festa, e é uma figura que a gente tem muito bem querer, porque é uma figura muito materna, né, e quem é que todo mundo aqui gosta de se sentir acolhido ali por essa figura materna que remete Iemanjá. E só para ilustrar, por exemplo, né, o quanto de música da MPB faz referência a Iemanjá, né? Vinícius de Moraes e tantos outros cantores aí, Jorge Amado também, como escritor, que escreve horrores sobre Iemanjá nas suas obras narrativas, e vários cantores, Dorival Caymmi, né? Enfim, são infinidade de artistas, de pessoas que dedicaram sua obra para Iemanjá, e isso ajuda muito na popularidade, tá? Essa figura, né, da nossa ancestral. Suas palavras para o encerramento, depois do Pai Ricardo faz o fechamento. Quero Nós temos. agradecer, na verdade, para fechar, Paneta, agradecer a oportunidade de estar aqui conversando sobre algo que a gente, né, eu e você, por exemplo, empreendemos juntos, conversamos, né, escrevendo sobre a festa de Iemanjá, vamos entrevistar vários pais de santo, dedicamos nosso tempo, agradecer a oportunidade também de estar com o pai Ricardo de Xangô aqui, agradecer também ao Dudu de Logum Edé, ao intérprete de Libras que está aqui, a todas essas pessoas, ao Dedê Fala Mais, que a gente se reúne para falar de uma coisa extremamente importante para nós e que tem a ver com uma posição religiosa, mas tem também a ver com uma posição política, né? Acho que para encerrar, é saber que falar sobre Umbanda, sobre festa de Iemanjá, sobre as nossas espiritualidades afro-referenciadas, né, afro-indígenas, é muito importante por questões políticas mesmo, de posicionamento político, de exigibilidade de direitos, né, de querer fazer com que todo mundo seja respeitado e que todo mundo possa desfrutar e usufruir do direito de ir e vir, de se expressar, a sua ética religiosa, a sua vontade de estar no mundo. Então é um agradecimento enorme, enorme mesmo, às divindades que me cercam, por exemplo, aos caboclos que me protegem, e agradecer a você, Pai Neto, como um sacerdote que tenho como referência. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Igor. Agora, as palavras para o Pai Ricardo, para as suas considerações finais. Agradecer, né? Esse momento tão importante. Falar um pouco sobre a festa de Iemanjá, né? Sobre o momento também que estamos vivendo também, né?
e falar também sobre a questão da raiz da nossa banda, da raiz, né? E dizer assim, que eu me sinto muito feliz, né, por estar aqui falando Sua voz está baixa, pai. Aumente um desses 10. me sinto muito feliz, né? Ah, melhorou? Melhorou. Me sinto muito feliz por estar aqui junto com vocês, falando um pouco sobre esse momento tão importante para nós, né? Essa contribuindo de alguma forma, né? Com várias pessoas que a gente tem muito consideração, né? Que é o professor Ito, né? Vai estar fazendo ali para aí o Rayan, e o pai neto dessa pessoa aí que sempre está, a gente estamos sempre juntos em todos os momentos, né? De dificuldade e também de festa, enfim. É alegria e na dor. É um casamento que já dura um bocado de tempo. E assim, reverenciar nossas sereias também, né? Isso que a gente esquece também, que na nossa religião da Umbanda, né? A gente também se reverencia também muito as iaras, né? As sereias, né? As anginas, né? E faz parte da nossa cultura também, da nossa Umbanda de raiz, né? Da nossa Umbanda de. Então é isso. Só agradecer. Obrigado aí a todos. Vamos esperar que no próximo ano a gente possa fazer essa conversa, tá? Nosso perfil lá no Arreio. Obrigado. Muito obrigado, pai Ricardo. Muito obrigado, professor Icra, Rayan, Tudu, o nosso um apoio aqui que o DT Fala Mais. E agradecendo também aqui os nossos amigos que nos deram apoio para a realização, nossos apoiadores. E vamos continuar a nossa resistência, vamos continuar a nossa luta, porque a luta tem que ser infinita. Ela tem que sempre nós estar pensando como resistir, como já disse o pai Ricardo, resistir para existir, né? E criar novas metodologias de resistência para a sociedade futura, a nossos descendentes, poder sempre usufruir desta nossa maravilhosa religião afro-brasileira, também os de matriz africana. Então, aqui nós vamos dar encerrado a nossa live, a presença histórica do povo de terreiro, que muito bem colocada e muito bem debatida, muito bem discutida, porque justamente nosso tema foi Ijiroro, que em Iorubá significa discussão, e nós discutimos aqui, com certeza, eu senti que entrou o tema, o subtema de territórios, dos grupos e as manifestações. Bem, gente, nós vamos agora ficar por aqui. Hoje estamos encerrando, foi um excelente dia, um excelente trabalho, uma excelente discussão, agradecendo aqui a presença de todos, desde já deixo o convite para amanhã, nesse mesmo horário, nós vamos estar com outra live, outra presencial aqui dos impactos da pandemia sobre o povo de terreiro. Nós damos com o subtema, os conceitos, o debate sobre os conceitos de casos concretos. Porque vamos debater esse dado. Agora, o tema principal vai ser os impactos da pandemia sobre o povo de terreiro. Então, fico todo convidado. Peço também que se inscrevam aqui no canal, no nosso canal, que vai estar
apresentando aqui embaixo ou em cima. Então, peço, e divulguem também, para que nosso trabalho possa ser divulgado e possa ser visto por mais pessoas. E fica meu agradecimento em nome de toda a equipe.